Imagine, em algum lugar do Marrocos, um Toyota Camry de 1995 ainda circulando como táxi, e este carro já conta com mais de 1.300.000 de quilômetros, mas ainda anda como se tivesse acabado de sair da concessionária. Parece conto de fadas, não é? Mas isso é só o começo. A década de 1990 foi uma era em que os engenheiros pouco se preocupavam com as margens de lucro, projetando veículos como se eles próprios tivessem que sobreviver a um apocalipse nuclear. E é exatamente por isso que, hoje, levamos você em uma jornada por 12 modelos lendários desta década, construídos com tanta robustez que poderiam durar gerações inteiras. Número 12. O Subaru Legacy, construído entre 1990 e 1999. Este carro era muito mais do que apenas um carro. Era algo como uma apaixonada carta de amor do Japão a todos aqueles que acreditam que a tração integral não deve ser um luxo para os ricos, mas sim um item de série. Já no final da década de 1980, os engenheiros aparentemente se esqueceram de que deveriam estar desenvolvendo um sedã familiar sóbrio. Em vez disso, criaram uma máquina que, teoricamente, poderia conquistar o Monte Everest, e ainda levar as crianças para o treino de futebol no horário. O mais incrível, o motor boxer estava posicionado tão baixo no chassi que quase tocava o asfalto. Isso criava um centro de gravidade sobre o qual os professores de física ainda falam em suas aulas. Essa disposição horizontal dos cilindros não era apenas incomum, mas também engenhosamente concebida, quase imprudente. Os motores boxer de 4 cilindros funcionavam tão suavemente que alcançavam facilmente 640.000 km sem nunca perderem a força perceptível. A tração integral permanente era um item de série, enquanto outros fabricantes da época a ofereciam como um mimo apenas em modelos caros. Mas a Subaru questionou: por que todos não deveriam ter a potência necessária para dirigir mesmo na pior nevasca? O resultado foi uma sensação de segurança inabalável em um pacote completamente cotidiano. Lembro-me de um carteiro de Vermont que dirigia uma Perua Legacy 1992, em meio a uma neve que deixaria ursos polares nervosos, a chuvas de proporções quase bíblicas e a um calor de verão que teria feito outros veículos desistirem há muito tempo. Depois de 18 anos e mais de 720.000 quilômetros de entregas rurais difíceis, ela ainda circulava com segurança. A tinta era apenas primeira em alguns pontos, o interior parecia uma loja de móveis usados, mas o boxer continuava a cantarolar sua canção horizontal de confiabilidade. Número 11. O Gel Priz, construído entre 1993 e 1997. Ele esconde um dos segredos mais bem guardados de Detroit. Alguns dos carros americanos mais confiáveis da década de 1990 não eram, na verdade, americanos. O Priz era essencialmente nada mais do que um Toyota Corolla, apenas com o logotipo da Chevrolet no capô. Isso levou muitos compradores a acreditar que a General Motors havia aprendido de repente a construir veículos que não se deterioravam imediatamente após o término da garantia. Na realidade, era a engenharia de emblemas em sua melhor forma. O carro foi construído na fábrica da Toyota na Califórnia, com precisão japonesa até o menor parafuso. A Chevrolet simplesmente colou seu emblema nele, e os clientes obtiveram a verdadeira confiabilidade japonesa a um preço da General Motors. Era como comprar um Rolex pelo preço de um Timex. Sob o capô estavam os motores 1.6 e 1.8 litros, testados e aprovados, de pura herança Toyota, de baixa potência, superdimensionados e desenvolvidos por engenheiros que consideravam mais de 320.000 quilômetros rodados como mero amaciamento. Enquanto modelos como o Chevrolet Cavalier frequentemente desistiam com problemas de transmissão ou problemas elétricos, o Priz ronronava, imperturbável, como aquele amigo que nunca fica doente. A mais bela ironia, o Priz era tão robusto que praticamente envergonhava outros modelos da Chevrolet. As empresas de táxi já sabiam do segredo há muito tempo e compravam frotas inteiras desses sedãs modestos para levá-los ao limite, só que esse limite simplesmente nunca foi atingido. O carro era pura simplicidade automotiva, discreto, confiável e perfeito para pessoas que viam o carro como um meio de transporte prático, não como uma questão de moda. 10º. O Infiniti Q45, construído entre 1990 e 1996. Quando a Infiniti entrou no mercado de luxo em 1989, não queria apenas competir com a engenharia alemã, declarou guerra às marcas estabelecidas. Sua arma era o Q45. Mas esta não era apenas a tentativa da Nissan de criar um veículo de luxo. Era sua verdadeira obra-prima de engenharia, revestida em couro e equipada com um dos motores de 8 cilindros mais duráveis já desenvolvidos.
No coração do carro estava o VH45 de um V8 de 4,5 litros com 278 cavalos de potência, projetado como se fosse durar até o fim do universo. Não um motor europeu caprichoso que exigia constantemente gasolina premium e visitas semanais a um especialista alemão, mas um V8 japonês com a confiabilidade de um Toyota e a alma de um verdadeiro sedã de luxo. Quem gosta desta jornada pelas lendas imortais da história automotiva deve se inscrever e ativar o sininho agora mesmo, porque estamos apenas começando. O Q45 oferecia um nível de luxo que fazia os proprietários do BMW Série 7 hesitarem na compra. O interior demonstrava a atenção da empresa japonesa aos detalhes: madeira genuína com toque de alta qualidade, couro macio como manteiga e um nível de artesanato que fazia os carros alemães parecerem quase arcaicos. Enquanto os motoristas da BMW precisavam agendar sua terceira consulta com os Jans na garagem, os proprietários do Q45 simplesmente trocavam o óleo e sorriam satisfeitos. Até mesmo a suspensão ativa de última geração, que conseguia ler a estrada quase como uma cartomante, funcionou de forma confiável por décadas, algo que dificilmente se poderia dizer dos aparelhos eletrônicos da época. Número 9. O Volvo 850, construído entre 1991 e 1997. Este modelo entrou na década de 1990 como a visão materializada de um inspetor de segurança sueco, angular, prático e construído como se estivesse destinado a sobreviver ao automóvel transformado em Ragnarok. No entanto, era tudo menos o carro de idosos sem graça das décadas passadas. O 850 demonstrou que segurança e personalidade não precisam ser mutuamente exclusivas, mas podem coexistir em perfeito equilíbrio. Sob o capô tipicamente escandinavo, havia um motor de 5 cilindros naturalmente aspirado de 2,4 litros ou seu irmão turboalimentado. Ambos, no entanto, compartilhavam uma característica crucial: eram simplesmente indestrutíveis. Esses motores não eram apenas confiáveis, eram como baratas mecânicas, prontos para sobreviver até mesmo a uma era glacial nuclear, sem perder a suavidade do desempenho. O foco intransigente da Volvo na segurança trouxe consigo um efeito colateral interessante: extrema durabilidade. Quando você projeta um carro para sobreviver a uma colisão com um alce a mais de 110 km por hora, sim, é exatamente isso que eles estão testando na Suécia, você automaticamente torna cada componente mais sólido. O chassi era tão robusto que até os demônios da ferrugem preferiam evitá-lo. E então vem a parte realmente louca: a Volvo inscreveu uma versão perua do 850 no Campeonato Britânico de Carros de Turismo. Imagine só, uma perua familiar, originalmente projetada para as prateleiras da IKEA e bicicletas infantis, competindo contra sedãs esportivos e sendo extremamente competitiva. Isso é pura autoconfiança sueca, embalada em mobilidade familiar prática. Como resultado, o 850 conquistou seguidores quase como um culto. Os proprietários passaram seus veículos adiante como relíquias de família preciosas, com a diferença de que, mesmo depois de 20 anos guardados, essas relíquias de família ainda conseguiam facilmente atingir 100 km por hora em menos de 8 segundos. Número 8. A picape Mazda Série B, construída entre 1994 e 1997. Antes que as picapes se tornassem salas de estar móveis com parcelas mensais que poderiam financiar pequenos estados inteiros, cavalos de batalha simples como a Série B ainda existiam. Esses veículos não eram símbolos de status, mas ferramentas honestas, construídas para pessoas que realmente usavam uma picape como picape. Os modelos B2300, B3000 e B4000 eram exemplos clássicos de simplicidade purista, tão funcionais que até um marceneiro tradicional shaker teria derramado lágrimas de alegria. Tudo era manual: transmissão, janelas, travas, direção. O que não estava lá não podia quebrar, e o que foi instalado sobreviveu a quase qualquer desastre com manutenção mínima e uma força de vontade férrea. As molas de lâmina pareciam quase simples do ponto de vista agrícola, mas sua robustez era inatacável. O chassi era tão maciço que, em uma emergência, poderia ter sido usado como âncora de barco. Lembro-me de uma equipe de jardinagem que usou este Série B muito além de sua carga útil permitida, mantendo-o com mais esperança e fita adesiva do que ferramentas, e, ainda assim, os carros funcionavam dia após dia. A chave era a aliança entre a Mazda e a Ford, uma mistura perfeita da disciplina da engenharia japonesa com o pragmatismo americano dos caminhões. Os motores eram construídos de acordo com o princípio da não interferência.
Isso significava que, se a correia dentada quebrasse, bastava instalar uma nova e continuar dirigindo, sem grandes danos ao motor, apenas um pequeno incômodo e uma conta de reparo equivalente a 50 euros. Um desses caminhões da frota percorreu mais de 640 mil quilômetros. Ele consumia óleo como uma velha motosserra de 2 tempos, mas ainda assim funcionava perfeitamente todas as manhãs. No final, não foi descartado porque não estava funcionando mais, mas porque o dono estava cansado de explicar a cada cliente por que seu caminhão de trabalho parecia ter acabado de sobreviver a uma pequena guerra. Número 7. O Jeep Cherokee XJ, produzido de 1990 a 2011. Este modelo demonstra o que acontece quando engenheiros acidentalmente alcançam a perfeição, e a gerência não percebe por mais de uma década. O XJ era um SUV autoportante que rivalizava com as picapes clássicas de chassi de escada em terrenos acidentados, mas consumia menos combustível e ainda cabia em vagas de estacionamento comuns. Isso foi quase revolucionário para o mundo dos SUVs da década de 1990. Em seu cerne estava o lendário motor de 4 cilindros em linha com cilindrada de 4,0 litros. Um bloco de ferro fundido tão fraco que mal dava para perceber que estava funcionando. Com 190 cavalos de potência e cerca de 300 Nm de torque, esses números parecem quase modestos hoje, mas naquela época significavam praticamente indestrutíveis. Alguns proprietários chegaram a instalar turbocompressores, extraindo mais de 400 cavalos de potência a partir de componentes originais, algo a que os motores de liga leve modernos dificilmente sobreviveriam. Sua robustez era tão lendária que os motoristas de Jeep brincavam dizendo que seria preciso usar uma marreta para forçar o motor a sério. Mas o que realmente tornou o Cherokee imortal foi o mercado de peças de reposição. Como o modelo básico foi produzido praticamente inalterado por quase 2 décadas, os preparadores e fabricantes tiveram tempo de sobra para aperfeiçoar cada peça de reposição, cada atualização e cada modificação, e oferecê-los a preços acessíveis. Estudantes compravam Cherokee surrados por 2.000 euros, os espancavam por 4 anos de vida universitária e depois os vendiam para a geração seguinte pelo mesmo valor. Um verdadeiro ciclo automotivo, e o Cherokee era um Mufasa que simplesmente não morria. Até mesmo o Serviço Postal dos Estados Unidos comprou milhares desses modelos para seu robusto serviço de entrega terrestre. Uma organização que desgasta veículos em uma linha de montagem escolheu o Cherokee, porque ele não desistiu. E 20 anos depois, muitos desses Jeeps do correio ainda estão em funcionamento. Sexto, o Honda Accord, produzido de 1990 a 1993. A 4ª geração deste modelo marcou o auge absoluto da excelência em engenharia da Honda. Foi uma época antes que os designs se tornassem excessivamente complexos, antes que os recursos de luxo parecessem mais importantes e antes que os contadores ofuscassem as decisões dos engenheiros. Aqui, a Honda demonstrou o que a marca representava: carros sensatos e honestos que pareciam durar até o próprio universo morrer. A linha de motores era um verdadeiro banquete de perfeição mecânica. O motor F22 de 4 cilindros e 2,2 litros funcionava tão suavemente que, em velocidades de estrada, mal era possível senti-lo funcionando. Ele alcançava sua potência sem esforço, sem nunca parecer sobrecarregado, e assim o fez por décadas. A filosofia da Honda durante essa era revolucionária. Eles não apenas construíam veículos, eles construíam uma reputação. Cada componente foi projetado para durar não apenas o período de garantia, mas também o tempo geológico. A pintura foi aplicada como se quisesse garantir que a carroceria resistisse facilmente a décadas de exposição ao ar livre. Até os plásticos internos eram de tão alta qualidade que faziam os carros alemães parecerem baratos perto deles. Lembro-me de um vizinho que comprou um Accord 1992 como modelo básico, câmbio manual, bancos de tecido, sem extras. Por 25 anos, o carro o acompanhou na faculdade, nas mudanças de carreira, no casamento, nos filhos e até mesmo na crise da meia-idade. Quando o vendeu em 2017, o odômetro marcava mais de 620 mil quilômetros, com o motor e a transmissão originais. As transmissões manuais daquela geração eram telepaticamente precisas, suaves e praticamente indestrutíveis, pequenas obras de arte mecânicas com tolerâncias que fariam inveja até mesmo aos relojoeiros suíços. Mas as versões automáticas também impressionavam, menos empolgantes, mas projetadas com rigor para a longevidade. Quinto, a Ford F-150, produzida de 1992 a 1996. A 9ª geração atingiu o ponto ideal na evolução das picapes.
A Ford já havia dominado a transição para a injeção de combustível, mas os veículos ainda não estavam sobrecarregados com componentes eletrônicos supérfluos. O resultado foi uma picape que poderia sobreviver a praticamente qualquer coisa, exceto talvez a queda de um meteorito, e ainda assim exigir ainda mais trabalho dia após dia. A linha de motores parecia um dos melhores da história dos V8 americanos. Havia os 6 cilindros em linha de 4,9 litros, carinhosamente chamado de 300, tão simples quanto um equipamento agrícola e famoso por sua longevidade. Ele oferecia potência sólida, torque enorme e, mesmo nas piores condições, ainda funcionava de forma confiável por mais tempo do que muitos motores modernos nas melhores condições. As verdadeiras estrelas, no entanto, eram os V8. O 302 e o 351 Windsor eram motores Peugeot clássicos aperfeiçoados ao longo de décadas. Na década de 1990, a Ford havia eliminado todos os problemas iniciais e deixado apenas o melhor, unidades robustas que rodavam 300 mil quilômetros com nada mais do que manutenção básica e uma força de vontade férrea. Esses motores não eram obras-primas delicadas, eram martelos. E às vezes um martelo é exatamente o que você precisa. O 302 funcionava suavemente e com refinamento, ideal para o uso diário. O 351, por outro lado, era um monstro de torque puro que arrancava tocos de árvores do chão sem suar a camisa. Um empreiteiro que eu conhecia operava uma frota inteira desses F-150, comprados usados, batidos no freio, e mesmo assim ninguém desistia. Seu recordista era um modelo de 1994 com o lendário 300 que rodou mais de 800 mil quilômetros com um motor original. Ele consumia óleo, perdia todos os fluidos conhecidos pela engenharia automotiva e parecia ter passado por várias pequenas guerras, mas ligava todas as manhãs e continuava funcionando dia após dia. Número 4. O Nissan Máxima, produzido de 1995 a 1999. Esta quarta geração foi o ataque aberto da Nissan à mediocridade automotiva. Não era apenas um bom sedã. Era a prova de que a Nissan conseguia incorporar o coração de um carro esportivo em um carro familiar, alcançando uma confiabilidade quase tão precisa quanto um calendário suíço. No coração do motor estava o VQ30D, um V6 de 3,0 litros que mais tarde se tornaria um dos motores mais celebrados da história automotiva. Enquanto outros sedãs familiares da época se contentavam com 140 cavalos de potência, o Máxima entregava impressionantes 190 cavalos de potência e cerca de 280 Nm de torque, tudo com a suavidade de uma turbina. Esse motor era tão soberbamente projetado que muitos proprietários rodaram mais de 480 mil quilômetros sem problemas, sem precisar de qualquer intervenção além das trocas regulares de óleo. O comando de válvulas variável era simples e robusto, sem componentes eletrônicos frágeis, apenas pura precisão mecânica que funcionou por décadas. O chassi também demonstrou do que a Nissan era capaz. Um eixo traseiro multibraço em um sedã com tração dianteira era uma tecnologia quase exótica em meados da década de 1990. O resultado, dirigibilidade que rivalizava com a de um sedã esportivo, enquanto o conforto se igualava ao de uma verdadeira cruiser. Um taxista em Las Vegas dirigiu seu Máxima por mais de 80 mil quilômetros, trabalhando dia e noite para viagens ao aeroporto. Quando finalmente aposentou o carro, o motor ainda funcionava com suavidade, a transmissão trocava as marchas como no primeiro dia, ele só foi substituído porque o interior parecia como se metade dos Estados Unidos tivesse se sentado nele. Terceiro, o Toyota 4Runner, produzido entre 1990 e 1995. Esta segunda geração foi a personificação lógica da filosofia de engenharia da Toyota, durabilidade absoluta acima de tudo, até mesmo bom senso ou margens de lucro. Não era apenas um SUV confiável. Era a demonstração da Toyota do que acontece quando você faz da longevidade sua maior prioridade. As variantes de motor já eram lendas disfarçadas. O 22R de 4 cilindros, conhecido das picapes, oferecia potência modesta, mas funcionava praticamente para sempre, mesmo com negligência e nada além de esperança no tanque. Depois que a Toyota corrigiu os problemas iniciais com as juntas do cabeçote do V6, esse motor também se mostrou praticamente imortal. O destaque especial do 4Runner, no entanto, era seu teto removível, o único SUV de sua época que realmente funcionava como um conversível. E fazia isso graças a um mecanismo engenhosamente simples: afrouxava os parafusos, levantava o teto e pronto. Sem truques, sem pontos fracos. Tudo neste carro foi projetado para durar décadas. A estrutura era galvanizada e sólida.
A carroceria era feita de chapas de aço grossas e resistentes à ferrugem, que resistiriam mesmo depois de décadas. O eixo dianteiro sólido era simples, robusto e projetado para ser consertado com ferramentas básicas no meio do nada. Um colega meu comprou um 4Runner novo em 1992 e o dirigiu por 18 anos. Em 2000, ele já tinha mais de 1.150.000 de quilômetros de uso intenso, trajetos diários, viagens de fim de semana, viagens cross-country e até mesmo uso comercial leve. E tudo isso com o motor, a transmissão e a caixa de transferência originais. Os únicos reparos importantes foram em peças de desgaste, como embreagens, freios e amortecedores. Segundo, o Mercedes-Benz W124 Classe E, produzido entre 1990 e 1995. Quando a Mercedes-Benz desenvolveu esta série no início da década de 1990, o lema aparentemente era: redução de custos é um palavrão que nunca deve ser pronunciado em público. Não se tratava apenas de um sedã de luxo, era pura engenharia alemã, construído em uma era em que a confiabilidade era primordial e o dinheiro não era problema. Os motores a diesel eram verdadeiras obras-primas da superengenharia que redefiniram o conceito de confiabilidade na engenharia automotiva. As unidades 1602 e 1603 não rodavam apenas 500.000 quilômetros, elas mal consideravam esse amaciamento. Esses motores eram tão massivamente projetados que pareciam quase absurdos. Um taxista em Frankfurt certa vez me mostrou seu W124 a diesel com mais de 1.200.000 de quilômetros rodados, motor original, transmissão original. Isso dá cerca de 1.200.000 de quilômetros. O interior ainda estava apresentável, o motor ronronava como uma máquina precisa e a experiência de dirigir era exatamente a que se esperaria de um Mercedes. Isso era mais do que apenas confiabilidade, era a imortalidade automotiva. A carroceria também era obsessivamente trabalhada, mesmo para os padrões alemães. Chapa de aço espessa, galvanizada e tratada com tanta proteção contra a ferrugem que esses veículos podiam sobreviver por décadas, mesmo em climas salgados do norte, sem apresentar um único ponto de corrosão. A tinta era aplicada em múltiplas camadas e cozida até atingir a perfeição. O chassi era complexo, mas robusto, um eixo traseiro multibraço que combinava o conforto de uma liteira com a dinâmica de um carro esportivo. Se as buchas se desgastassem após 200.000 quilômetros, substituí-las custava dinheiro, mas elas duravam mais 200.000. A filosofia era simples: construir certo da primeira vez e, quando estiver perfeito, torná-lo ainda melhor. Número 1. O Toyota Camry, produzido entre 1992 e 1996. No topo da nossa lista está a terceira geração deste modelo, e, francamente, chamá-lo simplesmente de confiável seria como descrever o oceano como um pouco molhado. O Camry não era apenas um carro durável, era a obra-prima da engenharia da Toyota. Um veículo que redefiniu a definição de confiabilidade e fez com que os concorrentes questionassem toda a sua filosofia de engenharia. Este Camry personificou a Toyota em seu auge absoluto. Tudo o que os japoneses haviam aprendido até então sobre veículos indestrutíveis foi implementado aqui, e depois superado. Eles não apenas aumentaram a durabilidade para 11, mas, de alguma forma, encontraram uma maneira de aumentá-la para 15. O resultado foi muito mais do que um meio de transporte. Foi uma promessa mecânica: este carro nunca o decepcionaria. Os motores rapidamente alcançaram status lendário. O 5S FE de 4 cilindros e 2,2 litros, com 130 cavalos, entregava sua potência inabalavelmente, aparentemente até os confins do universo. O V6 de 3,0 litros, com 185 cavalos, não era inferior, dotado das mesmas qualidades imortais. O Camry desta geração era, portanto, não apenas o epítome da perfeição japonesa, mas também o padrão pelo qual todas as outras marcas devem ser avaliadas até hoje. Esses motores não eram apenas potências eletrizantes, eram algo muito mais impressionante, incrivelmente, quase inacreditavelmente confiáveis. E aí residia o verdadeiro segredo do Camry. A Toyota não queria apenas construir um carro confiável. Queria criar o carro que entraria para a história como referência em confiabilidade, o padrão de ouro pelo qual todos os outros seriam medidos. Cada componente foi testado até a exaustão e depois reconstruído para ficar ainda mais robusto. Cada sistema foi reduzido aos seus elementos essenciais, tornando-o praticamente infalível. Tenho uma vizinha que ainda dirige seu Camry 1994 todos os dias, e ela faz isso com o motor e a transmissão originais. O carro já rodou mais de 780.000 quilômetros.
Ela é meticulosa com a manutenção, mas quase 750 mil quilômetros é simplesmente impressionante. O motor funciona perfeitamente, dá partida todas as manhãs sem hesitar e ainda consome cerca de 7 litros por 100 km na estrada. O mecânico dela costuma brincar que o carro vai durar mais que os dois, e, honestamente, ele pode estar certo. As transmissões também eram verdadeiras obras-primas de durabilidade. A rara transmissão manual de 5 marchas era praticamente indestrutível, enquanto a automática de 4 dentes foi projetada para trocar de marcha de forma suave e confiável por décadas, quase como se tivesse sido desenvolvida para durar geologicamente. Não se tratava de um truque, mas de pura perfeição. E isso nos leva ao fim da nossa contagem regressiva dos 12 carros da década de 1990 que foram construídos para durar, aparentemente até o fim dos tempos. Qual modelo mais te surpreendeu? Você achou que o Camry venceria? Compartilhe suas histórias de corredores de longa distância nos comentários, talvez seu Honda com mais de 60 mil quilômetros ou seu Mercedes que já rodou mais de 1 milhão. E se você gostou dessa jornada pela imortalidade automotiva, clique em curtir e inscreva-se no canal para mais histórias sobre veículos que simplesmente não morrem. Nos vemos no próximo vídeo.